quarto de vida em 30 minutos, um universo em 10 músicas. Essa é a descrição do CD do cantor e compositor mineiro Guido, lançado recentemente por Guido Del Duca. Guido, seja muito bem-vindo ao programa Culto Circuito e agora você traz para nós aqui a novidade, o lançamento do seu CD Guido. Fala um pouquinho da produção desse seu CD Guido. A produção, acho que foi a parte mais crucial, né, essencial para ter ficado um resultado legal, porque a pré-produção, na verdade, né, antes de ir para o estúdio, eu regravei lá em casa pelo menos umas 3 vezes cada música, e uma semana antes eu fiz um ensaio aberto no estúdio Maquinaria aqui de Juiz de Fora, peguei essas gravações, ouvi tudo e gravei outras ideias em cima. Então, quando eu cheguei no estúdio já estava quase tudo muito pronto. E antes disso eu mostrei as músicas para o Nando Costa, que é um super produtor musical, e ele me ajudou com alguns direcionamentos de andamento de música, umas sugestões pontuais. E no estúdio eu tive a ajuda também do Kiko, do Nave Studio, que ajudou no direcionamento de algumas canções, dando algumas sugestões pontuais. E antes disso tudo também a gente tinha feito uma produção vocal durante as minhas aulas de canto. Eu tenho um professor, né, o Rafael Dutra, e nas aulas a gente cantava as minhas músicas, ele me dava sugestões para performance e até de backing vocals também. Então, essa foi a pré-produção, e aí a produção, né, de fato, que é no estúdio, correu muito bem. Eu tinha planejado fazer em 20 horas, mas gastei 38, porque, né, sempre dá para ficar melhor, e a gente fez da melhor forma possível, e eu pude ficar mais tranquilo no estúdio por ter tido sucesso na campanha de financiamento coletivo e conseguir o patrocínio e tudo. Então, foi muito corrido, muito pouco tempo, uns 7 dias mais ou menos no estúdio, mas um processo de mais de um mês antes em casa, pré-produzindo. São 10 faixas e todas as 10 elas foram produzidas em parceria com o grupo Rocinantes? Na verdade, os Rocinantes foi uma banda de apoio criada justamente para esse show, porque no estúdio eu gravei quase todos os instrumentos, baixo, as percussões, violões e tal, e o teclado eu convidei o Pablo Garcia para fazer, e o meu irmão gravou a guitarra e o violão de 2 músicas, e também o Rick Gillen uma percussão. Quantos componentes no total? Os Rocinantes são 3, mas desses 3 só o meu irmão que participou da gravação de algumas músicas. O que tem mesmo de divisão aí, de produção, assim, digamos, das músicas, são dos meus parceiros de composição, né? Acho que 6 das 10 músicas tem alguma parceria. Uma é uma letra é um poema de uma amiga, outra é um poema do Sérgio Vaz, que nem sabe dessa música, eu vou mandar para ele. E o Cadu Mauad, Marte MC e Renato da Lapa, e o Marte MC e o Cadu Mauad estão na música segunda, a tal da Beleza, e o Cadu e o Renato fazem um backing vocal na quarta ou quinta música, Saudade da Saudade. E os créditos estão todos aí. É a quinta música. E a quinta música, obrigado. Todas elas são autorais? Todas as 10 faixas? Sim. São todas suas ou em parceria exatamente, também? Exatamente, todas são exclusivamente minhas ou baseadas em algum poema, com a coautoria de algum parceiro. Inspirado em alguém? Em algum músico, né, brasileiro ou fora do Brasil? Olha, isso é muito difícil, porque são muitas referências, né? E, inclusive, o João Vitor mesmo, nosso amigo aqui, falou que quando ouviu o segundo single que eu lancei, ele gostou muito, e o que mais chamou a atenção é que não lembra ninguém, né? Apesar de eu ter várias referências, a minha maior referência é ser o Bob Dylan e John Mayer e outros caras mais novos, Syrian Color, Ryan Adams, e no Brasil vários caras também, Belchior, da música mineira, e os caras mais novos, né? Danny Black, Thiago York e tal. Talvez você escutando, você vai falar, pô, isso parece um pouco aquilo, mas parece até prepotente, né? Falar, poxa, meu som é diferente e não parece com nada. Mas não foi eu quem disse, foi o João, e eu só estou concordando com ele. Eu acho que realmente é isso. Tem várias influências aí, mas o diferencial mesmo do trabalho é ser diferente, assim. A participação desses músicos são todos daqui de Juiz de Fora? Sim, são todos de Juiz de Fora. E
Todos de fora, inclusive meu irmão mora comigo. Todo mundo aqui é amigo. Na verdade, a letra, né, com o tempo, é de uma amiga lá de São Paulo, o Sérgio Vaz também mora lá e faz aquele trabalho com a Cooperifa. E a Olha Amigo, uma canção composta há uns 7 anos, foi composta no momento em que eu estava com 2 amigos que não estão morando aqui, um está nos Estados Unidos, outro está em Taubaté. Ou seja, o momento da inspiração. Exatamente, eles estavam lá, nenhum dos 2 é músico, mas eles estavam lá e eu nem lembro bem o que eles, com o que eles contribuíram, mas com o momento, se não fosse eles não teria a música, então eu boto até os créditos para eles aí como coautores também. Qual a classificação, qual o gênero, o estilo da sua música, né, que você classifica dentro desse CD, desse seu primeiro CD? Olha, o próprio Nando Costa, né, que foi o cara que mixou e masterizou o disco e também me deu esses toques de pré-produção, quando foi gerar lá os arquivos de áudio, tinha lá a opção de escolher, e ele colocou folk music, né? E eu acho que é verdade, porque a minha maior referência é o Bob Dylan e esse revival novo revival do folk que já foi feito, né? Um revival. E essa galera que agora está produzindo essa onda do indie folk e tal. Então essa é a minha maior influência. Mas a tal da Beleza não tem praticamente nada de folk, né? Se a gente for ver. É uma batida de violão bem... numa pegada MPB, mas tem o rap do Marte MC e tem um beatbox que remete ao funk. Então, assim, é uma mistura muito grande. Mas eu acho que a minha maior influência é o pessoal das antigas e agora aí do folk e, né, como eu disse, a música mineira. Guido, o folk no Brasil é um gênero, é um estilo musical que não é muito lançado, não é muito inspirado, não é muito divulgado. Uhum. Essa é o diferencial do seu trabalho? Sim, eu estou percebendo que até existem outros artistas caminhando no mesmo sentido, né? Mas realmente é muito mais tradicional lá fora. E aí uma ideia de ter um diferencial talvez seja essa, aquelas levadas, essa coisa mais do violão cantando em português. Eu acompanho, por exemplo, o Thiago York desde que ele começou e isso foi uma transição na carreira dele. Hoje ele também, eu acho que poderia ser definido, né, como pelo menos não um músico de folk, mas eu vejo muita influência do folk ali. E uma super banda que apareceu há pouco tempo aí na televisão, mas que já está há um tempo na estrada, que é a Suricato. Para mim hoje é uma das melhores bandas do país. E tem outros caras também, né? Que trabalham nesse gênero, né? Compõem nesse gênero, exatamente. Gênero folk. O cara do Suricato, inclusive o Rodrigo Suricato, ele também toca como homem-banda. Ele toca o bumbo, a meia-lua, o violão e a gaita. É um dos poucos, assim, que tem destaque, que eu consigo lembrar, que faz esse trabalho que eu também proponho. E o Phil Veras também, que é um cara que, né, na internet todo mundo conhece. E outros caras mais novos também. Eu acho que é um gênero que é pouco explorado, sim, mas que está ficando cada vez mais evidente. Está ficando mais popular, né? Exatamente. E foi muito que o folk natural. tem se expandido no Brasil de uma forma assustadora até. Né? E você também traz o gênero, que Juiz de Fora especificamente, ainda até onde eu conheço, não tem um grupo, algum compositor, principalmente de músicas autorais, como esse seu primeiro CD, que tenha lançado desse gênero folk. Exatamente. E foi uma coisa muito natural, né? Até engraçado, porque todos esses caras que eu citei aqui, Ryan Adams, Cyan Collar e o próprio John Mayer, que eu acompanho há um tempo, eu percebi essa transição deles, né? Deles começarem ali, o John Mayer é evidente, ele começou, né, por pouco recurso lá no violão e tal, e aí foi crescendo, banda, foi pro blues e tal, e agora ele chegou no folk. Então eu realmente acho que, né, pelo menos dos caras que eu escuto, tá havendo esse segundo revival do folk e que lá fora já está até sendo superado. O próprio Ryan Adams e o Cyan Collar, que são caras que me influenciam muito, já fizeram essa passagem pelo folk e já estão se eletrificando, vamos dizer assim. Já ficou até meio batido isso lá fora. E para eles foi natural e para mim está sendo também. Eu não falo, pô, o cara está fazendo isso, ele está indo para lá, também vou.
acaba que porque você está ouvindo aquilo, você vai criar algo naquela onda também. Então, até para, né, eu não sei ainda falar de um próximo CD, mas eu acho que talvez essa coisa do folk, ela continue presente na minha música, mas agora eu quero mais coisas, novidades, talvez guitarra elétrica, não sei. Guido, por que escolha exatamente do folk? Né? Que hoje em dia, né, até inclusive aqui em Juiz de Fora, se divulga muito, se produz muito o blues, né? Que é o diferencial do folk. E que vem, inclusive, dentro do estilo musical norte-americano. Sim. Então, aí você está inovando aqui em Juiz de Fora esse estilo folk. Por que o folk? Na verdade, talvez por isso que você tenha falado mesmo, porque eu também já tive uma banda de blues. É super legal tocar blues, é mais fácil. Não é questão de ser fácil, mas assim, você fica mais livre para improvisos e tal, e parece que vem mais fácil, né, o que funciona, as melodias, né? Mas é uma linha muito tênue entre o que é folk, o que é blues e o que é country. É muito difícil a gente taxar uma coisa, né? Então, eu só acho que o folk funciona melhor para mim, talvez pelas linhas melódicas e a gaita do folk é um pouco diferente da gaita do blues. Se você pega para ouvir um gaitista que toca com o suporte e o violão, né, do blues, você vai ver que a gaita do folk ela é mais solta, assim, né? E a própria temática, né? O Bob Dylan, por exemplo, citando ele de novo, né? Porque ele teve uma banda de rock também, muita influência do blues, depois voltou para esse rock, para o blues, mas lendo um livro escrito pelo Robert Shelton, que era crítico do New York Times e que acompanhou a vida dele, no momento ele fala que o folk é importante porque dá para você falar sério através do folk, né? Pelo blues também, mas e dá pra você falar de qualquer coisa com qualquer música, mas o blues tem essa coisa mais daquela coisa estrada e... É o diálogo entre a música e a percepção. Exatamente. Com o folk, ele conseguiu fazer aquelas músicas que eles chamavam de protesto e que ele mesmo não gostava muito dessa que é o estilo do Bob Dylan. Exatamente. E depois ele se reinventou, se eletrificou todo e teve toda uma reviravolta para os fãs e tal, mas isso é o artista, ele tem que se reinventar. E eu sinto necessidade de usar a música como uma mensagem mesmo. E eu acho que o folk, né, por assim dizer, evidencia muito a mensagem, a melodia. O blues talvez seja uma coisa mais visceral, de guitarras e violão slide, e a gaita e... Às vezes, não que a voz não seja importante, ou a mensagem. Você pode passar mensagem com blues, com todos os estilos, mas eu acho que o folk, ele te dá o próprio violão mais marcado e tal, ele te deixa mais livre para falar e passar a sua ideia. Por isso eu acho... Guido, além de vocalista, você também toca vários instrumentos. Né? Inclusive nessas gravações aqui, em suas apresentações públicas, né? Fala pra gente esses instrumentos, né? Que você é um artista completo, né? Eclético, né? A ideia é justamente, né? O próprio nome do meu EP é Homem Banda, né? Que eu toco bumbo, a meia-lua, o violão e a gaita ao mesmo tempo, justamente para não depender de ninguém e poder correr atrás do que eu acredito sem precisar de mais alguém necessariamente. É sempre bom envolver outras pessoas, né? Mas isso foi muito natural, né? Eu estava tocando violão, ensaiando na casa do meu avô e a bateria de um amigo estava lá. Nessa época a gente ainda tinha uma banda. E aí eu estava tocando uma música e falei, cara, essa música pede um bumbo. E aí comecei a tocar e comecei a pisar no bumbo. E o folk tem isso, né? É claro que eu não inventei. São aquelas batidas compassadas, né? Compassadas. Aí depois, poxa, se eu coloco o bumbo aqui, eu posso colocar meia-lua aqui, então... né? Aí ali eu falei, eu só preciso disso, não preciso de mais nada. E aí... a gaita também, e aí é só treinar, cara, igual andar de bicicleta e tal. Mas para esse CD, algumas músicas pediam outros elementos, como baixo, teclado, né? E aí, por isso, eu chamei algumas outras pessoas, porque o teclado é um instrumento que, apesar de eu já ter estudado, eu não domino, então ia ficar uma coisa muito chinfrinha ali se eu fosse gravar o teclado. Então, contratei um bom tecladista, a guitarra slide, né? Que é um efeito que eu não domino também. Chamei o meu irmão, que manda super bem. E a outra participação que tem é do Rick Gillen, que é um super percussionista que fez Natal da Beleza, que pedia uma percussão também com mais desenvoltura. Eu embromo nesses instrumentos todos, né? Toco ali e engano as pessoas. Mas como no CD precisava alguns instrumentos-chave, precisava de gente,
Aí eu gravei o que eu domino mais ou menos, que é o baixo, o violão, as gaitas e tal, e o resto eu convidei essas pessoas. E por isso os Rocinantes, que foi essa banda criada para poder reproduzir no show de lançamento o som que está no CD. Porque não dá para tocar tudo isso ao mesmo tempo. Com certeza, né? Ô Guido, são 10 faixas autorais, todas de sua autoria, né? Você é o compositor de todas elas, né? Tem alguma predileta aqui? Cara, isso é muito difícil. Eu acho que todas são importantes no seu... do seu jeito, porque a ideia desse CD foi contar uma história. As músicas foram colocadas numa ordem, apesar da última ter sido feita há 2 meses e a penúltima há 7 anos e a primeira há 5 anos e a que vem depois dela foi feita ano passado. Não é uma ordem cronológica de composição, mas é uma ordem cronológica que conta uma história de descobertas que eu fui fazendo, e algumas eu fiz antes e outras depois, então eu quis colocar isso na ordem. Mas assim, eu acho que musicalmente, uma das que eu mais gosto, talvez seja a tal da Beleza, né, que eu já lancei e muita gente gostou, e é Quando Te Vi no Crismara também, que já foi lançada e o pessoal está aceitando muito bem, porque eu acho que todo mundo que já foi lá passou por uma situação parecida. Mas é uma pergunta muito difícil de fazer, eu acho que eu vou me arrepender depois de ter respondido essa, porque eu vou lembrar, mas tem aquela e tal. Na verdade, então, você gosta de todas, né, Guido? Com certeza. Eu acho que todas que estão aí merecem ser ouvidas. Guido, são 10 músicas, são 10 faixas no seu CD, né? Alguma ficou de fora? Dentre as suas composições? Várias ficaram de fora. Inclusive, para o lançamento, a gente preparou algumas que não estão no CD, né? E que justamente eu agora, naturalmente, estou aprendendo a tocar guitarra e tal, e eu acho que algumas dessas podem fazer sentido junto com outras que eu pretendo compor para gravar num segundo CD. Então foi uma escolha difícil, né? Teve ali pelo menos uma ou duas que foi bem difícil de deixar de fora. Mas como os recursos eram, né, no limite, e mais música significa mais tempo em estúdio e mais investimento, e com 10 músicas você já consegue fazer um CD, né, agradável, né? E talvez muito mais do que isso fosse ficar demais, né? Então eu escolhi as 10 que faziam sentido agora, mas tem outras que ainda acho que merecem ser gravadas num próximo trabalho. Dessas músicas todas, qual que você poderia dar uma palhinha para nós aqui? Eu acho que talvez é Quando Te Vi no Crismara, que eu lancei agora essa semana e o pessoal recebeu super bem. Em breve deve sair um clipe dela e eu queria mostrar um pouquinho dela para vocês. Só para a gente encerrar, que o nosso tempo está acabando. Você também tem outras atividades. Você estuda, trabalha e tem tempo para poder compor? Então, esse é o maior problema, né? Eu trabalho de tarde aqui na Faculdade de Odontologia e, teoricamente, faço faculdade de Direito, apesar de não estar frequentando muito, né? Acaba que eu só tenho tempo em casa quando eu chego e o violão fica lá pendurado na frente da cama e muitas composições saem ali morto de sono, eu gravo e termino no outro dia, porque no dia a dia é difícil eu ter um tempo para sentar e a gente precisa disso, né? Então, realmente é difícil e a minha meta é poder me dedicar cada vez mais à música e ter mais tempo para poder pensar, criar, ouvir e eu acho que eu posso melhorar, sim. Podemos pedir então uma palhinha, Guido? Claro, com prazer. Então, Guido, queria primeiro agradecer sua presença aqui no programa Culto Circuito, sucesso, e espero que breve você esteja lançando o segundo, terceiro, quarto e vários CDs e DVDs por aí. Com certeza. Parabéns pelo trabalho da equipe. Muito obrigado. E o Culto Circuito fica por aqui, mas continua na web. Mas você pode assistir a esse e aos outros programas anteriores no nosso canal do YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Instagram. Até o próximo programa. Fique agora com uma palhinha do Guido. Ela olhou pra mim, enfim, ela olhou pra mim, enfim, não sei o que vou fazer, vou perdê-la, não sei o que vou falar pra ela.
dela. Eu bebi demais, tô ruim se eu me aproximar. Vou dar mancada, mas se eu não me arriscar, como vou saber se ela é o amor da minha vida? Eu me apresentei assim, sou compositor, chinfrim, só sei falar de um amor que não tem fim e que eu nunca tive. Se você quiser assim, fingir ser meu amor por mim, tá tudo bem, foi avassalador. Quando tive